Capítulo 2545 Mãos Sangrentas, Parte 1 Qual é a alternativa? Locrias respondeu, usando a dominação dos seus olhos para desviar os pilares elementais o suficiente para Rimã sobreviver e envolver seu corpo de sombra ao redor do soco de Ati. Ele suavizou o golpe e roubou parte da força vital coletiva, passando-a para o protetor e curando seus ferimentos no momento em que eles se abriram. Você ofereceu uma solução alternativa. Faluel ou Ajatar sugeriram alguma mudança no planos de Lita antes de te mandar para cá. Não. Isso é tudo que você tem e você está estragando tudo. Lembre-se de que mesmo se não viéssemos aqui, essas pessoas morreriam de qualquer jeito. Sim, mas estou roubando deles o pouco tempo que lhes resta. Estou incitando-os a se sacrificarem por uma mentira. Sou eu quem os está matando e carregarei esse fardo por toda a minha vida, de fato, mas se você lavar as mãos disto, você não fará nenhum favor a eles. Se falharmos, o conselho intervirá e todos eles morrerão. Locrias respondeu. Muitas vezes durante minha carreira eu fiz a coisa errada pelo motivo certo e agora é sua vez. Você pode escolher entre manter sua consciência limpa e assistir ao conselho massacrar cada monstro em Zelex, ou você pode se sujar e salvar a maioria deles. Quanto mais você hesitar, mais o plano será adiado e mais pessoas morrerão. Protetor interiormente amaldiçoou Locrias por estar certo e a si mesmo por ser fraco. Ele evoluiu para um Skull quando Lita ainda era um aluno do 4º ano na Academia Grifon Branco e alcançou o Núcleo Azul quando já era um Ranger. Anos depois, Lita já havia alcançado o Violeta enquanto o Protetor estava preso no Azul Brilhante. O plano exigia explorar as superstições dos monstros e deixá-los desesperados, mas o Skull não tinha força e convicção para fazer sua parte. Com seu cristal de mana, a Xamã Orc era uma maga melhor que ele. Com suas habilidades de linhagem, o Fomor era um guerreiro melhor que o Protetor. Quanto ao Capitão Ati, ele era uma máquina de guerra implacável. Ele estava acima dos Skull em tudo, exceto em velocidade, perseguindo implacavelmente o Protetor enquanto liberava um novo feitiço no momento em que seus soldados terminavam de tecer um e atacava com a força de um desperto de núcleo violeta profundo. Locrias guiava os passos dos Skull com disciplina de ferro, ajudando a bloquear, desviar e repelir os feitiços dos inimigos, mas ele não conseguia contra-atacar sem acabar com a cobertura deles. Uma massa de magia hexa-elemental explodiu ao lado do Skull, enviando contra um punho azul carregado com relâmpagos dourados que rachou o crânio do Protetor. O Ati não perdeu a abertura, mergulhando suas mãos com garras no peito exposto do demônio. O Protetor podia sentir o Ati tentando despedaçá-lo, apesar da névoa da concussão nublando sua mente e do sangue cobrindo seus olhos, mas ele não tinha força para deter o inimigo. Locrias usou o toque da abominação para drenar a vitalidade do Ati e curar o Protetor, mas para cada Varg que morria de exaustão, outro estava pronto para tomar seu lugar. Protetor bateu na cabeça do Ati só para um Varg na retaguarda receber o dano e deixar seu capitão continuar. Locrias liberou os feitiços que tinha em mãos e aqueles de seus anéis, mas o Fomor os absorveu e os voltou contra o Skull. As garras do Ati rasgaram a carne e os ossos do Protetor, deixando seus órgãos escaparem e sua vida desaparecer. Foi então que o Skull deixou de lado sua moralidade, esquecendo-se do certo e do errado e focando somente na sobrevivência. As imagens de Célia, seus filhos e seu filho não nascido inundaram sua mente. Todas as dificuldades pelas quais passaram juntos passaram diante de seus olhos, seguidas pela dor que sua morte causaria. Um uivo gutural escapou de sua garganta quando a necessidade primordial de proteger sua matilha levou o Protetor a explorar cada gota de força que seu corpo possuía e despertar suas habilidades de linhagem. A boca do Skull se deformou e cresceu em tamanho a ponto de o Ati caber em sua boca. O Protetor então fechou suas mandíbulas, cortando os braços do Ati de seu peito e então o engolindo inteiro. A habilidade da linhagem do Devorador de Vidas assimilou instantaneamente os nutrientes ingeridos, curando as feridas e arrastando os órgãos expostos de volta para dentro do corpo sob a proteção da pele e do pelo. Ele também assimilou a energia que o Ati carregava, enchendo o Protetor com mais força do que ele poderia suportar.
As chamas azuis ao redor de seu pescoço e cauda se espalharam para o resto de seu corpo, incendiando sem machucá-lo. Os soldados Ati enviaram tudo o que podiam ao seu capitão para garantir sua sobrevivência, mas eles apenas alimentaram o devorador de vidas com mais força. O protetor uivou novamente, engolindo os braços decepados e enviando excesso de energia para onde manteria todos seguros. Cidade de Lutia, casa de Lith. O que diabos está acontecendo? Chamas azuis irromperam da pele de Célia e, não importava o quanto ela tentasse, nem magia de água nem panos úmidos conseguiam apagá-las. O medo que ela sentia por sua vida não era nada comparado ao terror pela segurança da criança em seu ventre. No entanto, mesmo isso pareceu insignificante quando Lilia, Leran e Fenrir se transformaram em tochas azuis vivas um segundo depois. Célia gritou a plenos pulmões, soltando um uivo cheio de orgulho e força em vez de uma voz humana aterrorizada. As crianças se juntaram a ela, também não sentindo dor por sua condição. Ela pulou de pé contra o teto sob o olhar aterrorizado de Elina, que não tinha ideia do que estava acontecendo. Célia pousou com a graça de um gato e quando tentou alcançar seus bebês, ela se moveu tão rápido que errou completamente e bateu na parede. Os moradores da casa imediatamente começaram a reparar os danos e proteger os moradores da casa. O que está acontecendo comigo? Célia se levantou, esmagando os braços de uma cadeira com suas mãos. À medida que as chamas azuis se aproximavam de sua barriga inchada, seu medo se transformou em pânico total. Camila estava no trabalho, então não havia nenhum guardião na casa. Sem saber o que fazer e com medo pela segurança de sua amiga e dela própria, Elina pressionou a runa de Salaark em seu amuleto de comunicação. O Overlord chegou no momento em que o holograma projetou o caos acontecendo na sala de estar de Elina. Acalme-se. A única ameaça ao seu filho é você. Salaark disse enquanto agarrava os pulsos de Célia e a impedia de se bater na tentativa de abafar as chamas. Tia Sally está certa, mãe. Lilia disse. Essas chamas não queimam de jeito nenhum. Viu? Ela agarrou as cortinas para provar seu ponto, fazendo o coração de Elina subir na garganta pelo medo de que a casa inteira pudesse pegar fogo. Felizmente, as chamas azuis grudaram em Leria sem acionar os conjuntos defensivos. Célia abriu a boca, mas só saiu choramingos e ganidos. O que está acontecendo com eles, vovó? Perguntou Elina. É uma habilidade de linhagem que eu nunca vi antes. O guardião respondeu. De alguma forma, Protetor ganhou uma força acima do que seu corpo pode controlar com segurança e enviou o excesso para sua família. Capítulo 2546 Mãos Sangrentas, Parte 2 São chamas de origem. Elina tirou as palavras da boca de todos em meio aos soluços de Célia e aos aplausos das crianças. Não, o poder deles é baseado em nutrir, não em destruir. Ao contrário dos Ati que se sacrificam por seu líder, parece que o alfa dos Skulls pode se sacrificar pela matilha. Sacrifício como? Célia recuperou a voz e olhou para as chamas, agora com medo de que elas pudessem se apagar e o protetor morresse com elas. Não tenho ideia de onde seu marido conseguiu tanto poder. Tudo que posso dizer é que a habilidade da linhagem do protetor não coloca sua vida em perigo. Muito pelo contrário, ao compartilhá-la com você, ele deu a vocês dois a habilidade de se defender melhor e de armazenar o poder para ele até que ele precise. Célia estava prestes a perguntar como ela poderia se beneficiar da habilidade da linhagem de uma besta imperador, apesar de ser humana, quando se lembrou do vínculo entre uma criança híbrida e a mãe que a afetou durante a gravidez. Então ele não pode compartilhar suas feridas ou mana conosco, apenas confiar essas chamas a nós, correto? Ela perguntou. Correto. Salaark assentiu, abrindo um portal de volta ao deserto, agora que considerava o problema resolvido. Isso não significa que da mesma forma poderíamos enviar mais chamas para ele depois que essas acabassem? Provavelmente, mas somente se você aprender a ativar a habilidade da linhagem e tiver acesso a tudo que os fortalece. Salaark deu de ombros e desapareceu pelo corredor dimensional. Crianças, vocês sabem como isso funciona.
Célia perguntou, fazendo Lilia e Leran balançarem a cabeça enquanto o pequeno Fenrir aproveitava o aumento de poder para correr por toda a sala, paredes e teto como uma aranha com esteroides. Fenrir ruim. Ruim. Venha aqui imediatamente. Ouvindo a raiva e o pânico na voz da mãe, a garotinha rastejou lentamente até os pés de Célia enquanto cobria os olhos com as mãos e o rabo entre as pernas. Está tudo bem, garotinha. A mamãe só está preocupada porque eu já desperdicei um pouco da habilidade da linhagem do papai. E se a gente consumir tudo ele precisar? Célia acariciou a cabeça de Fenrir para tranquilizá-la, mas a garotinha permaneceu no chão, com medo de que o pai se machucasse por causa dela. Cidade de Zelex, ao mesmo tempo. Depois que Protetor devorou o Capitão Ati, os membros de sua equipe caíram no chão. Não apenas o vínculo com seu líder foi quebrado, mas também tudo que eles tinham passado para ele se foi, drenando-os de suas proezas físicas e mágicas. O Skull explorou a explosão repentina de suas habilidades para repelir os Fomor e o Xamã Orc. Sem o apoio dos Ati, esse lado da batalha estava rapidamente entrando em colapso, já que os Orcs eram impotentes contra a magia espiritual e os Bailos não eram mais páreo para o Protetor. Lit e Cir ainda estavam lutando, suas proezas igualmente equiparadas. A Tiamat tinha equipamento superior e experiência de batalha, enquanto a rainha tinha vantagem em poder mágico e troca de golpes. Seu vínculo com centenas de Ati ao mesmo tempo lhe concedeu tantos feitiços quanto os membros de sua matilha conseguiam usar e a habilidade de fundir vários feitiços de nível 3 em feitiços de nível 4, 5 e até mesmo de nível de torre. Além disso, ela não tinha escrúpulos em receber um golpe letal se isso significasse desferir outro em troca, já que não importava o dano, ela continuaria lutando sem perder o ritmo. Claro, toda vez que ela batia, era atingida ou bloqueada, um Ati morria, mas entre seu frenesi de batalha e o abate iminente, Cira não se importava com eles. A visão das supostas almas de seu marido e súditos leais presos dentro do demônio nublou sua mente com fúria. A única coisa em que ela conseguia pensar era em derrotar o demônio coroado e libertá-los. Eu disse para você ter cuidado. Solos repreendeu Lit. Ela é a única que pode chutar sua bunda, especialmente se os amigos dela lhe derem uma mão. Era realmente necessário irritá-la daquele jeito. Com certeza foi. Lit chegou quando o olho azul do Fomor conjurou uma névoa espessa que drenou o mana de sua magia espiritual, reduzindo seu poder pela metade. Eu sei que uma presa encurralada também é a mais perigosa, mas quanto mais aquecida ela fica, mais eficaz o segundo ato será. O Xamã Orc aprendeu da maneira mais difícil que a abominação tinha conjuntos de selamento elemental prontos e poderia drenar a energia pura do mundo para restaurar seu poder, então Bray mudou de tática. Ela usou seu cristal de mana apenas para suporte, alterando o equilíbrio elemental na energia do mundo para enfraquecer as magias dos demônios e fortalecer as de seus aliados. Magia espiritual não era uma opção, já que Glemos nunca havia ensinado para garantir que eles sempre teriam uma vantagem em caso de rebelião. Enquanto isso, no lado esquerdo do campo, Tista estava sendo espancada. A visão do Ati desencadeou seu trauma, retardando seus movimentos. Ela foi proibida de usar origem e chamas amaldiçoadas, e até mesmo balas revertidos eram fisicamente mais fortes do que ela, muito menos Fomors. Um Balor poderia competir naturalmente com uma besta imperador desperta de núcleo azul brilhante, enquanto Tista era muito mais leve que isso, com uma massa ligeiramente superior à de um humano comum. Além disso, as matrizes de Zelex comprimiram o espaço além de suas habilidades, selando a magia dimensional. O Fomor contra quem ela estava já havia empregado o relâmpago dourado de seu olho amarelo para fortalecer a si mesmo, ao Capitão Ati e ao Xamã. Os Traugem da retaguarda a bombardearam sem parar com uma saraivada de magias de maestria da luz de nível 3, o que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque assim como Locrias estava envolvido com o Protetor, Valia estava ajudando Tista a manter seu papel como demônio e ela podia se alimentar da energia da luz para fortalecer suas habilidades.
Ruim porque frustrava a Demônio Vermelha além da conta, lembrando-a de sua incapacidade de passar de meros hologramas e cobrindo-a de feridas toda vez que a intensidade dos feitiços excedia o toque da abominação de Valia. Sua massa também era pequena e ela tinha que manter a camada de escuridão ao redor de Tista Fina para não impedir seus movimentos. Além disso, Valia já estava ocupada contrariando os olhos do Fomor e o cristal do xamã. Se não fosse pela boca de Minadion armazenar um conjunto completo de matrizes de selamento elemental, magia espiritual e separação, Tista teria sido forçada a recuar logo após o início da luta. As garras de diamante encantadas que pertenceram a Sirook, o dragão negro, eram tão pesadas que um único golpe gerava lâminas de ar que podiam cortar rocha sólida. Elas haviam encolhido tanto para se ajustarem ao tamanho de Tista e, graças à magia de gravidade imbuída em Sunder, seu peso não era um problema. A magia da gravidade não alterava a massa das garras, então cada tentativa de bloqueá-las terminava com o inimigo cortado em pedaços ou esmagado. Mesmo quando o Demônio Vermelho simplesmente aparava um ataque, o impacto desequilibrava o inimigo e danificava sua arma. A maioria dos monstros usava seus punhos e garras, o que levava a ossos quebrados. No começo da luta, Tista havia explorado a massa bruta de Sunder como um meio de superar a lacuna de poder com seus oponentes, mas eles estavam rapidamente alcançando-a e encurralando-a. Continua no próximo vídeo.